última sessão, portanto, faltam apenas 25% da conferência WebBR. Mas você vai voltar para Presidente Prudente feliz. E a gente está também feliz de poder ter compartilhado com vocês esses momentos, foram super bons para a gente. E mais alegria nós temos também com esses momentos que nós vamos fazer agora, que são 3 palestrantes convidados, 3 palestrantes super especiais que a gente tem por eles bastante carinho. E o mais interessante é que eu vou ter a honra de apresentá-los. E antes de subir ao palco aqui, o pessoal estava procurando o Reinaldo, e aí, lá atrás, o pessoal falou assim, olha, precisa achar esse palestrante, é um palestrante alto e bonito, então eu vou ter a honra de apresentar um palestrante alto e bonito, que é o Reinaldo Ferraz. Chama ele. Entendeu? E, falaram e eu tenho que reproduzir. Além disso, o Reinaldo é super famoso, e quando ele publica uma coisa, repercute logo, ele é viral. Então, quando vocês quiserem que alguma coisa repercuta, por favor, peça para ele, porque ele tem mais seguidores, né, de que qualquer um de nós do W3C e do seu web somados juntos. E é por isso também que ele está aqui, né, porque essa popularidade dele não é à toa. Ele vem trabalhando com a gente há bastante tempo no Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, W3C, e mais tempo ainda dentro do NIC-BR. Cada vez mais ele vem se especializando no assunto acessibilidade na web. Ele é referência nesse assunto no Brasil, e não só no Brasil, mas também internacionalmente ele é uma referência e participa dos grupos internacionais sobre acessibilidade na web, particularmente dentro do W3C. Já faz tempo que ele mexe com o assunto de design e padrões de web. Portanto, a gente tem assim maior tranquilidade de deixar esse palco com ele, porque ele sempre traz assuntos na maior referência em termos de novidades e daquilo que a gente pode considerar que é assuntos emergentes, tecnologias emergentes e particularmente dentro do tópico acessibilidade na web. Mais agora ainda que ele também vem carregando o assunto e estudando com profundidade o tema internet das coisas, e hoje ele vai fazer uma conexão dessas duas coisas. Reinaldo, é com você. Vou contar meu tempo, senão eu vou me perder. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer as palavras do Wagner, né, os exageros também do Wagner, e até aproveitar que acho que é um bom momento para pedir um aumento de salário, né, depois de tanto elogio, né? Então, tá ouvindo, né, chefe? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui para falar na WebBR, né, uma conferência que eu já acompanho há muito tempo. É o seu 9º ano, e desde o primeiro ano eu tenho participado da WebBR, tenho assistido à WebBR, ajudado a organizar a WebBR e até ajudado em algumas partes do desenvolvimento da conferência. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse time da WebBR, e mais feliz ainda para falar sobre um tema tão importante, que é uma questão relacionada à acessibilidade, nesse tema que a gente ouviu tanto falar aqui de imersão e transcendência. Então, eu vou tocar nesse assunto relacionado à interação e imersão, para a gente poder considerar a questão da inclusão, que tem tudo a ver com questões relacionadas à acessibilidade digital. Só para me apresentar rapidamente, eu trabalho já com desenvolvimento web há bastante tempo. Essas daqui são as melhores formas para me encontrar na internet, pelas redes sociais, ou por um modo mais arcaico, por e-mail. E só para avisar, os slides também eles estão disponíveis já no nosso SlideShare do Centro Web. E eu gosto de deixar esses slides antecipadamente disponíveis, porque eles têm muitos links, eles têm bastante referência, então, se alguém quiser depois utilizar, ler os estudos e pesquisas, vai ser muito legal. Eu trabalho com desenvolvimento web já desde 98, né? Então, me foquei os meus esforços em padrões web, e especialmente no tópico relacionado à acessibilidade digital. Eu sou um apaixonado pelo tema da acessibilidade digital, eu adoro trabalhar com web, mas especificamente considerar o acesso das pessoas com deficiência no mundo digital. Eu acho que é mais uma paixão, é uma militância
E eu queria passar um pouco também dessa paixão para vocês, para que a gente possa considerar que as novas interfaces e novas tecnologias também sejam acessíveis para todas as pessoas. E é por isso que eu vou tocar nessa questão relacionada à acessibilidade. A gente falou nessa conferência de um monte de tecnologias disruptivas, né? Falamos de vídeo 360, teve workshop de blockchain, realidade virtual, mas a gente tem que considerar o acesso de pessoas, talvez que não tenham todos os sentidos disponíveis naquele momento para acessar determinada interface, determinado conteúdo. Só para ter uma ideia do tamanho do problema, a gente tem, segundo o censo do IBGE de 2010, então, aproximadamente 24% da população brasileira declarou ter algum tipo de deficiência, isso em 2010. Se a gente for considerar esse número para hoje, já passou desses 45 milhões de pessoas, mas são mais de 35 milhões de pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade para enxergar, seja para pessoas cegas, que são eram mais de 500 mil em 2010, mas a gente tem aproximadamente 35 milhões de pessoas que têm alguma dificuldade de enxergar, que talvez tenha que aumentar ou diminuir um pouco o tamanho de uma fonte. Eu queria começar falando um pouco sobre aqueles 3 tópicos que eu separei, de interação, imersão e inclusão, e falar um pouco sobre a questão da interação. Bom, falar de interação na web é muito simples, porque a web surgiu com o princípio de ser interativa. Então, desde os primórdios, lá quando o Tim Berners-Lee inventou a web, ela nada mais era do que um repositório de páginas HTML e hiperlinks. Então, esse daqui é o desenho da primeira página web, que foi desenvolvida pelo Tim Berners-Lee por volta de 1989. E ela ainda está disponível online, depois vocês podem pegar o link para acessar. Mas o que eu acho interessante é que a web surgiu para poder conectar documentos. Então, ela surgiu como uma interface para que você pudesse conectar documentos em uma rede. Então, o projeto da web, como Tim Berners-Lee propôs, ele pressupunha que você utilizasse o conceito do hipertexto, que era um texto marcado que você pudesse se conectar com outros elementos de uma rede na web. Então, você ter diversas páginas web disponibilizadas em um servidor ou em servidores ao redor do mundo, e que você pudesse se conectar através desses hiperlinks. Então, quando eu falo de interface, eu tenho que pensar nos diversos dispositivos de interação. Eu não vou entrar em detalhes desse tipo de coisa, mas então, a gente poderia enumerar, além dessa meia dúzia de mouse, teclado, tablet, telefone celular ou óculos de realidade virtual, poderiam ter outros tipos de dispositivos de interação. Mas eu queria focar em outros dispositivos de interação, que é uma camada que vai além quando a gente fala do acesso de pessoas com deficiência. Então, eu queria mostrar para vocês esse slide de tecnologia assistiva, né? Então, considerando a interface que a gente tem com o computador, simplesmente, se você não tem deficiência, basicamente você vai utilizar o mouse e teclado para poder navegar. Agora, dependendo da sua deficiência, você vai precisar de um sticker na boca para poder navegar por conteúdo, por um teclado de um conteúdo interativo. Você vai precisar de um teclado com um contraste melhor. Você pode ter um teclado ampliado, ou então tecnologias mais amplas que promovam o acesso de pessoas com deficiências mais severas, né? Como, por exemplo, um dispositivo que você pode controlar um computador com a boca, ou um tipo de dispositivo que você pode se comunicar com pessoas surdo-cegas. Então, você tem aquele dispositivo que você faz o toque em determinados pontos da mão e a pessoa também, com a mesma luva, ela consegue interagir com isso. E quando a gente fala de interação, a gente fala sobre a questão do hardware, mas também é necessário falar sobre software. Então, além de tecnologia assistiva de hardware, a gente tem diversas tecnologias que possibilitam que pessoas com deficiência também consigam acessar conteúdos dentro de uma página web, como, por exemplo, uma lupa, um ampliador, ou avatares de Libras, ou mesmo leitores de tela, tanto leitores de tela para computadores, como para dispositivos móveis. Mas eu acho interessante a gente começar a discutir a evolução da web, porque a web está indo além do browser. A gente está falando de uma evolução de tecnologias web, e não é mais só aquela página HTML que você acessava no computador desktop, ou em um notebook, ou talvez agora no celular ou no tablet. A gente tem tecnologias web para você construir livros em formato EPUB, que nada mais é do que um pacote de tecnologias web dentro de um formato EPUB. Isso é muito legal, porque você começa a promover, você consegue oferecer outras experiências para o seu usuário. Como, por exemplo, você tem um tipo de aplicação digital, um livro digital, uma revista digital, que você pode talvez colocar animações, ou então que você possa interagir com ela
dependendo do tipo de dispositivo, que tem talvez um giroscópio, ou talvez com GPS, ou dependendo do movimento que você fizer, você consiga criar um outro tipo de reação para o seu usuário. E acho que você pode ir até além. Quando você tem um tipo de tecnologia digital, e estou falando aqui no caso de tecnologias abertas, você pode conectar serviços a ele. Então, no caso aqui do Kindle e do Kobo, você tem, por exemplo, essas aplicações que possibilitam você ter já um dicionário embutido no seu livro, ou então recursos de acessibilidade. Você pode controlar tamanho de fonte, você pode controlar o contraste, se você quer ler com fundo preto e as letras brancas, ou vice-versa. Então, você tem possibilidades até de conectar outros tipos de serviços a ele. Mas quando a gente fala de acessibilidade, a gente pode pensar que, eu vou falar por exemplo, no caso do livro digital. O livro em si, o livro físico, se a gente for considerar, ele já não é acessível, porque uma pessoa cega ela não consegue ler um livro desde que ele não estiver em braille. No caso do livro digital, a gente tem essa possibilidade com essa camada de tecnologia assistiva, você poder considerar o uso de um leitor de tela. Agora, imagina você desenvolver uma aplicação, vamos continuar o exemplo do livro digital, para um dispositivo que não tem tela. É isso mesmo, esse dispositivo, esse stream, ele é um dispositivo, é um media player, que ele toca diversos tipos de mídia, como o formato DAISY, né, de livros digitais, MP3, MP4, EPUB e outros formatos. Então, ele é um dispositivo que você consegue ler um livro em EPUB sem a referência visual. Você vai passando pelos livros, selecionando o livro pelas setinhas, e você pode ler o conteúdo simplesmente utilizando recursos de toque, e você vai ter o retorno por voz. Isso é muito interessante porque, se a gente não considerar o uso de pessoas com deficiência, por exemplo, no caso, isso daqui é um dispositivo para pessoas cegas ou de baixa visão. Se a gente não considerar acessibilidade nesse tipo de aplicação, uma pessoa cega não vai conseguir, por exemplo, entender uma imagem que está sendo exibida dentro de um documento EPUB. Ou então ela não vai conseguir navegar pelos itens da página se ele não seguir padrões que tornem aquela interface acessível. E quando a gente fala de dispositivos sem telas, a gente já está falando até de situações mais amplas, né? Por exemplo, esses assistentes pessoais, né, que já estão se tornando cada vez mais comuns e são controlados por voz. Imagina uma situação que você chega na sua casa e você não tem a possibilidade de utilizar a sua voz para controlar os recursos da sua casa. Você tem que ter uma interface para poder fazer isso. Ou então, indo até além. Imagina uma pessoa cega, que tem na sua casa esse sistema que controla os dispositivos por voz, e chega um dia, ela saiu à noite, está com a garganta ruim, e o sistema não consegue identificar a voz dela. Ela precisa ter um recurso para que ela consiga, através de um dispositivo específico, controlar esse tipo de aplicação. Então, esses dispositivos eles já têm disponíveis recursos de acessibilidade. Tanto o Google Home como o Alexa, eles têm recursos para acessibilidade que podem ser utilizados no telefone celular. Então, no caso de uma pessoa cega que está navegando, está tentando controlar a sua casa por esse smartphone, ela pode usar uma interface para poder controlar os recursos da casa sem a necessidade dos recursos de voz. Isso entra até em questão de outros tipos de dispositivo, né? Isso aqui é uma coisa maluca que eu achei hoje, isso daqui eu achei que tinha que colocar, é uma forma para você esquentar o seu pé, uma palmilha para você esquentar o seu pé, e você tem uma aplicação que você controla a temperatura dela. Não vamos discutir a relevância desse tipo de produto, mas o que eu acho interessante é, você tem uma aplicação web que você consegue controlar ela. Então, a gente está chegando num ponto que as aplicações, na verdade, essas coisas que estão conectadas na internet, eles não têm uma interface em si. Eles são controladas por um outro tipo de aplicação, que nada mais é do que você ter essa aplicação utilizando tecnologias abertas e se conectando a esse objeto para que você consiga acessar e poder configurá-lo. Então, nada mais é do que eu tenho uma aplicação que ela vai ser acessada e ela tem que seguir algumas características de acessibilidade para que o meu dispositivo consiga controlar aquilo se eu estiver utilizando, por exemplo, um tipo de tecnologia assistiva, como leitor de tela ou alguma coisa assim. E a gente tem agora um novo tipo de tendência, né? A gente está falando aqui nessa conferência de imersão, de vídeo 360, de novos tipos de interfaces que vão modificar a forma como a gente acessa conteúdo em páginas web. Então, a gente falou muito sobre isso, né, de vídeo 360, né? Como é que a gente garante a acessibilidade de um vídeo 360, né? Ou então, numa aplicação de realidade virtual. Daqui é um trechinho de um vídeo que o Facebook disponibilizou no lançamento de uma nova feature, que era
você utilizava um óculos de realidade virtual e você participava junto com seus amigos de uma aplicação de realidade virtual. Então, você conseguia desenhar, você podia interagir com esses objetos digitais. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essas aplicações elas também têm que ser acessíveis, dependendo do tipo de pessoa do tipo de deficiência que as pessoas vão acessar. Eu queria apresentar um pouco para vocês essa questão relacionada à imersão. Então, quando a gente fala de imersão, a gente está falando de conteúdos em vídeo 360, em WebVR, e tem uma questão muito interessante, porque ela tem uma possibilidade muito grande de trazer muitos benefícios para a acessibilidade, mas a gente tem que tomar cuidado, porque talvez a gente possa deixar de lado algumas pessoas que não conseguem acessar aquele tipo de recurso. Tem um artigo muito legal na Geek.com falando sobre a experiência de um rapaz que não se movimenta, não tem o movimento da cintura para baixo, falando da dificuldade dele em jogar jogos de realidade virtual em plataformas comuns mesmo, como o PlayStation VR. Ele fala da dificuldade dele entrar em alguns determinados pontos, dele poder fazer determinados movimentos que ele não consegue fazer, ou ele deveria estar de pé para poder fazer. Mas, por outro lado, existe uma perspectiva muito grande que a realidade virtual pode trazer vários benefícios para as pessoas com deficiência. Esse artigo aqui é bem interessante, ele fala como a realidade virtual ela pode abrir o mundo para as pessoas com deficiência. E tem um trechinho que eu separei desse artigo que eu acho importante pontuar. Eles falam que agora a realidade virtual ela está sendo testada como uma forma de ajudar as pessoas com deficiência a explorar o mundo que pode ser difícil ou impossível na vida real. E está acontecendo já ao alcance. Ou seja, a gente já tem tecnologia que a gente pode possibilitar que as pessoas com deficiência consigam acessar conteúdos em realidade virtual e até ter experiências que, na vida real, elas não conseguem ter. Então, já existem diversos estudos para isso e já existem diversas aplicações que possibilitam trazer um novo olhar para a questão da pessoa com deficiência utilizando a realidade virtual. Por exemplo, essa aplicação aqui é bem interessante, é um vídeo bem legal de um experimento que foi feito no Japão, que é um garoto que não se movimenta do pescoço para baixo, ele toca piano com óculos de realidade virtual, simplesmente controlando o piano com o movimento dos olhos. Então, ele controla as teclas com o olhar e, conforme ele vai piscando, ele vai acionando cada uma delas. É um vídeo muito interessante que vale a pena assistir. Tem uma outra aplicação interessante, na verdade é um estudo, né, da Universidade do Texas. Eles estão trabalhando algumas soluções para cirurgias de coração, para crianças com autismo e para pacientes com esclerose múltipla. Então, eles estão utilizando a realidade virtual para poder melhorar a vida de pacientes com algum tipo de deficiência. Outra aplicação interessante, e é um estudo bem legal que foi feito com base no uso de games e realidade virtual para a reabilitação de pessoas com deficiência. Esse daqui é um estudo de um game baseado na verdade, é um game para possibilitar a reabilitação de pessoas com disfonia, né? Disfonia é uma pessoa que tem algum tipo de deficiência que ela não consegue falar direito. E imagina uma situação de uma pessoa fazendo um controle de voz de uma determinada aplicação e ela não consegue falar. Isso daqui ele facilita para que pessoas com deficiência, com esse tipo de deficiência, consigam ter uma reabilitação mais amigável e tenham menos dificuldade para poder melhorar, para poder ter um tratamento mais adequado. A mesma coisa, um outro estudo fala sobre o uso de testes pulmonares, né, utilizando realidade virtual e jogos para fazer testes pulmonares, especialmente com crianças, né, são testes muito delicados e que podem ajudar a tornar isso um pouco mais lúdico e ser um pouco mais fácil para esse tratamento para as crianças. E aí, entrando um pouco na linha do uso da web nesse tipo de tecnologia, né? Então, eu acabei de falar de alguns exemplos, né, de casos que já utilizam realidade virtual, mas aí eu encontro esse estudo que fala que eles estão fazendo um teste para poder fazer treinamentos de cirurgias e algumas questões médicas. Já não é uma coisa nova, né? Já até mostrei que tem outras universidades já fazendo isso, mas o mais legal eles estão fazendo isso utilizando tecnologias web, né? Estão utilizando VRML e JavaScript para poder criar uma aplicação em realidade virtual que vai ajudar os médicos a poder
tratar pessoas, fazer treinamentos de cirurgias, por exemplo. E aí entra uma outra questão que já foi até comentado hoje, ontem pelo Charit, falando sobre o uso de WebRTC, né? Já tem se feito vários estudos utilizando o WebRTC, uma tecnologia aberta, tecnologia web, para poder se relacionar com esse mundo de realidade virtual. Então, a gente tem cada vez mais tecnologias abertas para poder estudar, por exemplo, o uso de vídeo 360 e aplicações dentro de um ambiente de imersão na web. E já tem estudos até de usabilidade utilizando o WebVR dentro de aplicações em WebVR. Então, esse estudo também é bem interessante, que faz um estudo do uso de visualização de dados utilizando o WebVR. Então, olha só até onde a gente está chegando. A gente está chegando num ponto que realidade virtual não é só mais um joguinho que eu vou clicando em determinados pontos da tela. É uma forma de estudar como eu vou interagir com um tipo de visualização de dados que talvez sejam dados, uma quantidade enorme de dados. Eu preciso ter uma forma de que isso seja feito de forma mais amigável para o meu usuário. E aí tem um outro ponto interessante de um vídeo bem legal que eu deixei aqui do lado do Brian Kris, que ele fala sobre o WebVR, acessibilidade, democratização e o futuro da web imersiva. Ele toca em alguns pontos que eu acho extremamente relevante a gente comentar. E ele fala que realidade virtual ela depende de dois tipos de fatores. Primeiro, o fator técnico, né? Que é a questão da velocidade da boa conexão, você ter conteúdo carregado e instalado já previamente, espaço físico adequado e sem distrações, né? Sem cachorro correndo pela casa, com a possibilidade de você se movimentar adequadamente. Mas tem também o fator humano, né? Que é considerar o nível de educação do usuário, né? Se ele consegue interagir com aquela aplicação, o idioma que isso vai ser apresentado para ele, se ele é capaz de compreender esse idioma, né? As habilidades físicas e a atenção. Então, isso é fundamental, porque a realidade virtual não é simplesmente você colocar um óculos no usuário e poder fazer ele entrar no mundo cheio de pirotecnias, né? Você tem uma questão muito importante que é garantir que o seu usuário consiga compreender e consiga interagir com aquele tipo de aplicação, né? Aí tem um ponto que eu acho muito importante, que é a questão do significado. A gente está falando de realidade virtual, de máquinas inteligentes, de uso de outros tipos de tecnologia para poder compreender o que o usuário o que as pessoas estão fazendo de movimentação. Mas acho que tem uma questão muito importante, que é apresentar algumas aplicações que já conseguem analisar dados de forma muito precisa e entregar um resultado bom para o usuário. E isso também é bom para a acessibilidade. O que eu estou querendo dizer? O Facebook, por exemplo, ele tem uma aplicação que eu acho, um recurso que eu acho muito interessante, que ele hoje já faz a descrição de algumas imagens. Se você publicar uma foto no Facebook, você inspecionar essa foto, você consegue perceber que ele descreve alguns elementos dessa foto. Então, nesse caso aqui de uma foto num fundo com água e com natureza, ele está falando que isso aqui foi feito de forma automática pelo Facebook. Ele diz que a imagem pode conter uma pessoa sorrindo, em pé, céu, atividades ao ar livre, água e natureza. Isso é muito bacana porque, para uma pessoa que está utilizando um leitor de tela, isso aqui traz muita informação. Aliado com o texto que eu vou publicar na minha rede social, eu consigo dar muito mais informação para o meu usuário, se talvez ele não consiga enxergar essa foto. A mesma coisa já acontece com vídeo com legendas, né? Já não é de hoje que o YouTube já reconhece o áudio falado desses vídeos e consegue transmitir essa informação numa legenda e de forma bem até apurada. E com isso a gente pode possibilitar outros recursos. Por exemplo, eu possibilitar que um avatar de Libras ele consiga compreender esse conteúdo que está sendo gerado por um texto. Imagina, eu estou colocando um vídeo e ele está sendo narrado, ele está sendo falado, ele está gerando um texto por trás, um texto gerado automaticamente, e que eu posso ter um avatar de Libras que traduz isso para um usuário que não consegue escutar esse tipo de conteúdo multimídia. Só que tem uma questão relevante, que é o significado dessas coisas. Esse daqui é um dicionário de Libras que tem disponível na web, e ele, conforme você vai navegando pelos itens, ele te mostra o movimento e como fazer. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente seleciona, por exemplo, língua, ele mostra as categorias no qual ela tá classificada. Então, no caso de língua, ela está classificada como um item do corpo humano, educação ou meio de comunicação.
E eu cheguei a fazer até umas pesquisas para essa apresentação e fiquei tentando achar algumas formas de mostrar para vocês como a semântica, o significado ele faz sentido, ele é importante para o usuário. Se você falar em libras que você está procurando uma camisa de manga curta, você vai usar o gesto de camiseta, espero não estar fazendo errado, mas vai usar um gesto de camiseta e manga curta. Só que se eu colocar isso num tradutor de libras que não tem a semântica adequada, que ele não tem ele não consegue capturar o significado dessa frase, ele vai me dizer, ele vai traduzir como camiseta, manga relacionado à fruta e curta. Então, por mais que seja possível o usuário compreender, ele ainda não consegue expressar o que realmente aquilo significa. Então, a mesma coisa que acontece quando a gente joga num tradutor automático, e eu imagino que vocês já devem ter visto isso em várias fotos, né, na internet, né, o tal do against filé, ou against beef, né, que é o pessoal simplesmente pegar o nome daquele bife, colocar num tradutor e simplesmente colocar no buffet para poder apresentar para o público. Na verdade, esse tal o tal do against filé, na verdade, ele é o tal do sirloin steak, né? Então, ele precisa ter, pelo menos, a gente tem que colocar mais significado nesse conteúdo para que essas tecnologias assistivas consigam interpretar isso de forma adequada e entregar isso para o nosso usuário. E isso já está acontecendo, né? Tem um estudo que foi feito com língua de sinais, com a língua de sinais na África do Sul, que eles estão criando um sistema para poder tratar essas questões de semântica em língua de sinais. Então, isso é muito bacana e muito interessante, porque a gente está conseguindo colocar significado em uma língua que nem todo mundo fala, ou nem todo mundo tem acesso a ela, mas você consegue dar significado para que as pessoas consigam se comunicar de forma plena com uma pessoa, talvez, que não consiga escutar e não consiga falar com usuários que não escutam, né? E aí, por isso, entra a questão da inclusão. Por isso que eu queria falar para vocês agora o que tem a ver a questão da inclusão com a realidade virtual. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês nessa terceira parte da apresentação é mostrar quais são os recursos que a gente deve considerar quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, talvez num cenário de realidade virtual, numa aplicação. Eu estava até pensando num exemplo para isso. Vamos tentar imaginar um cenário de uma aplicação em realidade virtual, de um museu, por exemplo, que você tem acesso a determinadas obras. Então, para isso, o que eu fiz? Desculpa, só uma parte antes. Tem uma questão que eu acho que é muito importante quando a gente fala de inclusão, que é pensar nessas duas palavrinhas, empatia e respeito. Empatia e respeito por quê? Para a gente se colocar no lugar das pessoas que vão acessar esse tipo de aplicação, seja ela uma pessoa com deficiência ou sem deficiência, para verificar se eu consigo entregar esse conteúdo de forma plena ou com alguma alternativa para que essas pessoas consigam compreender esse conteúdo. E respeito para garantir que essa pessoa consiga consumir e interpretar esse conteúdo. Eu tenho um exemplo que eu acho muito legal mostrar, um exemplo do mundo físico, né? Aconteceu aqui em São Paulo também, eu sei que em outras cidades eles fizeram isso, foi fazer um treinamento com motoristas de ônibus para que eles ficassem pedalando uma bicicleta e os ônibus passavam em determinadas distâncias para poder mostrar para os motoristas o quanto era perigoso eles passarem muito próximo dos ciclistas. Então, o motorista ele conseguia ter uma ideia, na posição de ciclista, de que era perigoso ele passar muito perto das pessoas que estão andando por ali. E, em algumas cidades, foi feito também o inverso. Pegaram alguns ciclistas e colocaram para dirigir um ônibus, para mostrar para eles a dificuldade que é você pilotar uma máquina tão grande, com uma quantidade grande de pessoas lá dentro, a responsabilidade de muitas vidas lá dentro também, e em determinada velocidade. Então, isso que eu acho interessante, você poder se colocar no lugar de uma outra pessoa para identificar essas necessidades. Porque senão você cai em situações como essa, né? Você tem uma loja com uma escadaria como essa e que uma pessoa com deficiência, um cadeirante não consegue entrar nessa loja. Talvez o dono da loja fale, eu não me preocupo porque um cadeirante nunca entrou aqui. Também nunca vai conseguir entrar com uma escada dessa, né? E é muito delicado porque se a gente pensa, poxa, ele não está preocupado com cadeirante, ele não está preocupado com muita gente, porque quando a gente fala de garantir o acesso de todas as pessoas, talvez nós, em algum momento da nossa vida, a gente pode precisar subir uma escada como essa. Talvez pode ser que você não tenha essa necessidade por não ser cadeirante, mas imagina uma pessoa com um carrinho de bebê tentando entrar numa loja daquela. Andar com um carrinho de bebê aqui em São Paulo, nas calçadas de São Paulo, já é uma aventura. Imagina você tentar entrar numa loja daquela. Então, quando você fala de empatia, você está
pensando num público muito mais amplo. Então, se eu estou falando em empatia no mundo físico, por que no mundo digital não pode ser a mesma coisa? Por que raios eu tenho que pedir para o meu usuário, por exemplo, preencher um formulário ou selecionar uma passagem aérea e tem que clicar com o mouse especificamente no número do dia que ele precisa viajar? Por que ele não pode fazer isso, talvez utilizando o teclado? Uma pessoa que não tem a mobilidade, talvez, dos braços, ou uma pessoa que usa um leitor de tela, talvez não consiga fazer isso utilizando o mouse. Então, esse é o tipo de questão que eu falo de empatia e respeito. A gente garantir que essas pessoas elas não tenham esse tipo de barreira de acesso. E por isso eu queria entrar nos tópicos relacionados às diretrizes de acessibilidade do W3C. Essas diretrizes, elas são de 2008, ou seja, são razoavelmente antigas, mas é muito legal porque elas são device agnostic, ou seja, elas não dependem de um tipo específico de dispositivo para funcionar. Então, vocês vão perceber que coisas que parecem razoavelmente antigas, elas funcionam muito bem quando se fala de garantir o acesso de pessoas com deficiência, inclusive em interfaces que não existem e que a gente ainda vai desenvolver. Por exemplo, esse gráfico aqui é bem interessante do WCAG, porque ele mostra que, de um lado, eu tenho que ter o desenvolvedor da aplicação, que vai se preocupar em utilizar padrões técnicos e padrões de acessibilidade, e, do outro lado, eu vou ter também usuários que vão utilizar navegadores ou media players, como aquele que eu mostrei no começo da apresentação, que não tem tela, um media player com tecnologia assistiva, que também segue padrões para que ele consiga consumir esse conteúdo de forma muito clara. Então, é importante que eu consiga utilizar esses padrões, tanto para desenvolver a minha aplicação web, em WebVR, em 360, ou o que for, mas que o usuário também esteja utilizando um tipo de tecnologia que também siga esses padrões para que ela possa se comportar de forma adequada. Então, por isso, a gente tem que se preocupar, por exemplo, em fornecer alternativas. Imagina um usuário que não consegue enxergar as imagens de uma aplicação, ou que não consegue compreender o áudio de um vídeo dentro de uma aplicação. Tem que ter a possibilidade desse usuário acessar aquela informação. Vamos pensar naquele contexto do museu. Se eu tenho uma aplicação em realidade virtual de um museu, eu preciso clicar em uma imagem, eu posso ter uma descrição alternativa dessa imagem dentro de uma aplicação web que pode possibilitar que o usuário, utilizando uma tecnologia assistiva, ele consiga compreender o áudio dessa alternativa que está aplicada dentro dessa aplicação. A mesma coisa para vídeos, né? Possibilitar que eu tenha uma legenda não só para pessoas que não escutam, mas talvez para uma pessoa que não compreende muito bem o idioma, para que ela possa entender pelo menos um pouco do vídeo, né? Não sei se já deve ter acontecido também com vocês, de você assistir um vídeo em inglês e você coloca a legenda para você poder compreender melhor aquilo. Poxa, isso num cenário de um vídeo 360, você também possibilitar que o usuário possa colocar um tipo de legenda ou ele possa exportar isso para um outro tipo de aplicação, é muito interessante, né? Apresentação de diferentes maneiras, né? Então, quando a gente fala de design responsivo, né, considerar que aplicações em celular, tablet, browsers, mas pensar em outros tipos de dispositivos, né, e outros tipos de aplicação. Como eu falei, tem dispositivos que não têm tela. Você vai interagir com o usuário simplesmente através de áudio. Ou então você tem telas muito pequenas ou você tem telas muito amplas num cenário de 360 graus. Então, é preciso considerar a forma que o usuário vai conseguir acessar esse tipo de recurso e informação. Facilitar a audição e visualização, né? Especialmente tamanho de elementos, contraste entre o texto e o fundo. Isso aqui é de um formulário que está com contraste terrível, mas imagina você ter uma aplicação e uma pessoa com baixa visão não conseguir executar uma tarefa, talvez de entrar em determinados itens da sua aplicação dentro de um museu, ou então você exigir que ele se localize por cores, né? Então, você tem as duas aplicações e, para ele seguir adiante, ele tem que clicar no botão verde. Só que, se ele tiver algum certo tipo de daltonismo, pode ser que ele não consiga identificar o que é essa cor verde. Então, a cor ela tem uma representação muito importante, mas a gente não deve simplesmente usar a cor para transmitir uma informação para os usuários. Isso também serve para diversos tipos de aplicação, não só aplicações em navegadores web. E funcionalidade acessível via teclado, né? Eu falei de tecnologia assistiva, né? De pessoas que navegam com
um sticker na boca para poder navegar pelos itens do teclado, ou então uma pessoa que está utilizando um software leitor de tela e não tem a referência visual para poder clicar nos itens, ela pode navegar pelo Tab ou Shift Tab para navegar pelos recursos interativos. Só que aí vocês vão falar, mas Reinaldo, o WebBR de 2017, você está me falando de acessibilidade via teclado. Eu não posso plugar um teclado na minha aplicação de realidade virtual. Ou então, no meu celular, eu não tenho um teclado disponível para poder fazer isso funcionar. Por isso que é importante essa consideração via teclado, porque o que ele faz? Ele garante que os elementos interativos estejam disponíveis através do toque. Então, se eu ligar um leitor de tela de dispositivos móveis, por exemplo, como o VoiceOver, eu consigo navegar pelos itens interativos simplesmente tocando da esquerda para a direita ou voltando para eles da direita para a esquerda. Então, eu consigo acessar esses elementos interativos e até mudar quais elementos eu vou utilizar para isso. E por que eu não posso fazer isso, por exemplo, numa interface de vídeo 360? Imagina que eu tenho uma aplicação, aquela aplicação do museu que eu falei. Imagina que você tem aquela aplicação de museu e que o usuário precisa clicar especificamente no quadro para poder receber mais informações e ir adiante. Talvez eu possa garantir para ele que talvez ele utilize um outro dispositivo de toque ou até um tipo de aplicação como essa que está sendo mostrada, ele tocar em determinados pontos do óculos, para que ele possa navegar por esses itens interativos e acessá-los de outra forma, de uma forma mais adequada, né? Então, essa funcionalidade de garantir o acesso, garantir as funcionalidades via teclado, elas envolvem uma gama muito ampla de métodos de interação. Independente do dispositivo, é muito simples e muito fácil para que o usuário não dependa de uma destreza manual muito específica ou de uma referência visual para acessar o conteúdo de uma página. E não criar conteúdo que cause convulsões, né? Já existem vários estudos aí de situações que usuários utilizando aplicações de realidade virtual que não se sentem muito confortáveis, acabam ficando enjoados. E a gente tem que tomar um certo cuidado porque isso vai estar num campo de visão muito grande do usuário. Então, o usuário ele pode se mover para vários elementos e vários pontos da aplicação, e isso pode causar um certo desconforto para ele. Eu trouxe essa imagem aqui porque acho que é referência àquele desenho do Pokémon, né, que acho que foi final da década de 90, alguma coisa assim. Ele passou na televisão no Japão, na TV do Japão, e o Pikachu piscou numa frequência muito forte e várias crianças foram parar no hospital porque elas tinham fotossensibilidade e ele piscou numa determinada frequência que parou alguns ataques epiléticos em algumas pessoas. Então, algumas tiveram convulsões e foram parar no hospital. Então, isso é muito delicado com uma tecnologia que você vai talvez botar um óculos numa pessoa e todo o campo de visão dela vai estar comprometido, né? Então, só para encerrar, eu acho importante deixar essa frase do Tim Berners-Lee, que ele fala do poder da web, está na sua universalidade, né? Acesso para todos, independente de deficiência, é um aspecto essencial, porque as novas interfaces, elas precisam ser acessíveis também. Seja ela por realidade virtual, seja ela por holograma, por telepatia, ou que raio que seja esse novo tipo de interface, ela tem que garantir o acesso de todas as pessoas. Porque talvez em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar da acessibilidade. A gente não vai ter, talvez, aquela acuidade visual que a gente tem hoje. A gente pode precisar de óculos ou de lentes. A acuidade auditiva para conseguir escutar bem todos os elementos que vão ser apresentados numa aplicação imersiva. Ou então a destreza manual para você poder clicar naquele íconezinho do museu em uma aplicação maior. Então, era esse o recado que eu queria dar para vocês, para que a gente se preocupe com acessibilidade, não só nas interfaces que a gente desenvolve hoje, mas nas próximas que a gente vai desenvolver, considerando até as aplicações no futuro. E é isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui. Falei que eu conseguia falar 60 slides em 40 minutos? Tinha mais de 60 slides. 59. Bom, ainda temos alguns minutos para a sessão de perguntas e respostas. E se alguém tem perguntas, por favor, levante a mão para que a gente possa aproveitar do tempo do Reinaldo aqui com a gente com essa contribuição. O Caio está aqui. Alguém mais quer fazer perguntas? Já para deixar... Ali tem. Caio, vamos lá? Oi, Reginaldo, é o seguinte... Reinaldo. Reinaldo, desculpa. Reinaldo, eu sempre me confundo. Tudo igual, né?
Não é, né? Mas, desculpa. Nesses 3 anos de VR aí que a gente está indo em eventos e fazendo experiências, a gente cruzou com um caso que é super estranho, não sei se você já sabe disso ou se você tem alguma solução para isso, que acho que 1% ou menos de 1% das pessoas tem uma hipersensibilidade a VR. O cara passa mal de cara em 10 segundos. Não tem a ver com motion sickness, não tem a ver com experiência, não tem a ver com nada. O cara passa mal, dá tilt na hora, em 10 segundos, e o cara tem que sentar e às vezes deitar no chão para conseguir sei lá, se recobrar daquilo. É um tipo de problema de acessibilidade ao contrário, né? Porque o cara é perfeito, entre aspas, mas quando ele põe um óculos desse, dá tilt na hora no cérebro dele. Se você tem alguma notícia disso. Eu acho que eu até discordo que você fala que é uma questão de acessibilidade ao contrário, porque a gente está muito acostumado a falar sobre a acessibilidade das deficiências que são visíveis, né? Então, você encontrar com uma pessoa cega, você sabe que ela é cega. Uma pessoa com mobilidade reduzida, que está andando numa cadeira de rodas, você sabe que ela é cadeirante, mas tem pessoas com deficiências cognitivas que muitas vezes elas descobrem isso depois de muitos anos, ou até elas passam batido até para amigos e conhecidos das pessoas. E esse é um caso que muitas vezes pode disparar, esse gatilho que pode disparar de uma pessoa que tenha, não sei, talvez uma labirintite, eu não sei qual é o tipo de deficiência ou a questão que envolve essa do VR, né? Mas eu acho que tem aquela questão de você proporcionar para que o usuário ele possa ter alternativas para isso, né? Então, hoje os videogames já fazem isso, né? Eles botam na tela logo de cara, né? Olha, tem cuidado, essa tela pisca muito, você tem que ter preocupações médicas com relação a isso. Mas no caso de uma aplicação web, se o usuário ele não se sente confortável com aquela aplicação em V360 em VR, porque simplesmente ele não pode utilizar aquilo faz mal para ele, dá labirintite, ele pode ter a possibilidade de acessar isso num browser. Ele pode não ter a mesma experiência do VR, mas se ele tiver essa possibilidade de acessar essa aplicação num computador, sem essa imersão toda que faz ele passar mal, isso é uma solução para que a pessoa ela possa consumir esse conteúdo sem que ela não pode ficar fora, ela não pode ser deixada de lado de consumir o conteúdo só porque ela não consegue utilizar aquela aplicação. Você possibilita que ela consiga acessar de uma outra forma esse tipo de aplicação. Eu acho que essa é a questão importante, a gente possibilitar que as pessoas consigam consumir aquele conteúdo. Se a pessoa passar mal utilizando uma aplicação de VR, você pode proporcionar para ela que essa mesma aplicação funcione num computador ou num browser, né? Meu nome é Elias, eu sou designer UX e também intérprete da língua de sinais. É interessante quando você falou sobre empatia, né? E quando a gente vai trabalhar com pessoa com deficiência, principalmente é uma diversidade imensa esse universo. A gente é muito mais fácil ter uma empatia com o cego, né? Porque é mais fácil desenvolver. Mas quanto ao surdo, a gente entra numa dificuldade muito grande que você até citou, que é a questão das palavras homônimas, né, que tem um significado diferente, e os softwares hoje de acessibilidade que dizem ser acessíveis, né, de interpretação para o surdo de conteúdo, eles não fazem essa interpretação dentro do processo linguístico da língua de sinais. E numa pesquisa que eu realizei, os surdos não utilizam esses softwares, eles não usam esses aplicativos. E eu queria entender, se você pudesse até contribuir, me informar, se existe algum conteúdo da W3C falando sobre outras formas de tornar o conteúdo mais acessível para surdo. Porque eu tenho pesquisado também, eu não tenho encontrado, e queria saber até como que está esse lado das deficiências específicas, principalmente a língua de sinais. Eu sei que o W3C ele tem uma documentação focada, a última documentação que eu vi, que fugia um pouco do WCAG, era uma que falava sobre deficiência cognitiva, mas para surdos eu não vi nenhuma especificamente para surdos. Mas o que eu vejo acompanhando do W3C é que a documentação, ele trabalha para que a documentação, para que o conteúdo ele seja acessível, até para que outras ferramentas e outros tipos de tecnologia, ou até que pessoas consigam compreender aquilo e possam fazer a interpretação, por exemplo, para a língua de sinais.
Eu acho que a questão dos aplicativos, acho que ainda tem um cenário muito grande para evoluir, e até conversando com alguns intérpretes de Libras, eles já até falaram que, olha, é complicado, porque a língua é diferente, a forma de você interpretar uma determinada frase é diferente. Então, É você estrutura, não pode... né? A estrutura linguística é totalmente diferente, porque é uma língua visual, né? É diferente de um leitor de tela que simplesmente pega um texto e lê exatamente, independente do idioma que ele está. O intérprete de Libras ele tem que pegar aquele conteúdo e tratar ele de uma forma para que o usuário consiga compreender. Eu acho que o que eu vejo de positivo nessa história é que a gente já começa a ter tecnologia, já tem preocupação com a comunidade surda para que isso também seja contemplado. Eu acho que é muito importante que isso também seja contemplado, porque você tem uma comunidade muito grande de pessoas que não consegue acessar um conteúdo na web porque ela não consegue compreender o idioma que está na página. Ela precisa de ajuda de alguém que faça essa interpretação de Libras para isso. Então, eu acho que, por um lado, eu concordo com você, eu acho que falta documentação, eu acho que falta estudo ainda com relação a esse tipo de inclusão, mas eu acho que a gente já também deu um ótimo passo para tentar deixar o conteúdo cada vez mais acessível para que a gente possa conectar tecnologias que consigam transmitir isso para um usuário que talvez não consiga escutar. Mas eu acho que a questão do surdo é muito mais delicada porque, como você falou, é outra estrutura, é outro idioma. E eu acho que ainda precisa bastante pesquisa nessa área. Só dá para mais uma pergunta aqui, por favor? Boa tarde. Peraí, onde está? Levanta a mão. Isso. Nome também, por favor, não esqueça. Meu nome é Luigi, eu sou do Ctrl Zeta. Desses últimos anos, a gente viu bastante desenvolvimento nessa área de acessibilidade, bastante soluções. E você acha que isso está sendo aplicado, tipo, realmente as pessoas que precisam de acessibilidade estão usando isso, está tendo um crescimento desse uso? Se tem algum lugar que a gente possa ver algum dado sobre o uso? E se não está resolvendo ainda, se as pessoas não estão usando, o que falta ainda para a gente, como desenvolvedores, que desenvolve esse tipo de plataforma acessível, o que falta para elas começarem a usar esse tipo de coisa? Eu acho que tem melhorado porque, primeiro pensando assim, no setor privado, né, que tem uma questão muito importante, que o que eu vejo na comunidade de desenvolvimento vai fazer uma aplicação web, vai fazer um site. Aí o desenvolvedor ele até tem a boa vontade de falar, não, eu vou considerar acessibilidade. Daí o chefe fala, cara, a gente tem que entregar amanhã, entrega assim, depois a gente arruma. E no fim acaba não arrumando. Isso é a realidade da grande maioria. E o que eu vejo você começar a ter uma preocupação maior, porque pessoas com deficiência também já estão sendo consideradas como público consumidor. Então as pessoas os empresários já estão vendo que eles têm um público que eles podem considerar quando eles falam para criar uma aplicação que seja acessível e não barrar as pessoas. Mas, por outro lado, também agora você tem uma questão relacionada à legislação. Você tem agora uma lei, desde 2015, que diz que os sites eles têm que ser acessíveis seguindo diretrizes internacionais. E se alguém tiver um tipo de problema ao acessar um site, ele pode acionar um Ministério Público, pode acionar a Justiça para conseguir o acesso àquela informação. Números especificamente com relação à acessibilidade eu não tenho. Eu acho que ainda, acho que até com relação à questão de Libras, né, acho que tem um caminho muito grande ainda a se trilhar, mas eu acho que já melhorou bastante. Eu vejo que tem uma preocupação maior com a acessibilidade, mas ainda acho que ainda tem um longo caminho pela frente. E é por isso que a gente está aqui numa conferência como essa para poder alertar vocês da importância da acessibilidade, que pequenas intervenções no site, na sua aplicação, pode melhorar a vida de muita gente. Basta a gente ter empatia e respeito com os nossos usuários. Reinaldo, para encerrar, acho que você podia falar do movimento que a gente está junto e convidar o pessoal também para aderir ao movimento que é o Web para Todos. Isso, é interessante porque hoje essa iniciativa que o Wagner citou é uma iniciativa muito bacana, promovida pela Espiral Interativa, e a gente tem participado como parceiro dessa iniciativa, para possibilitar que as pessoas com deficiência elas possam colocar relatos de experiências com relação à acessibilidade. Tantos relatos positivos, dizendo, olha, eu sou deficiente visual, eu consegui fazer uma compra nesse site, como experiências negativas. Então, eu queria até convidar vocês a se engajar nesse movimento para poder espalhar essa informação desse tipo de movimento, porque é muito importante que as pessoas com deficiência também consigam colocar os seus relatos. E até pessoas sem deficiência, né?
que vocês também possam colocar os relatos de vocês, explicando se vocês tiveram alguma dificuldade ou uma experiência positiva com relação à acessibilidade. Então, o nome do movimento é Movimento Web para Todos, né? É mwpt.com.br, e a gente pede até a ajuda de vocês para poder disseminar esse movimento, que eu acho que é um belo movimento para a gente garantir a inclusão cada vez mais de mais pessoas na web. Legal. Reinaldo, muito obrigado. Parabéns. Brilhante apresentação. Valeu muito. Obrigado, gente.